Teologia da prosperidade. O que você acha disso? A respeito da teologia da prosperidade. Acaso Jesus prometeu alguma vida de grande fartura depois que você se convertesse ao Evangelho? Cristo prometeu que você ficaria rico? Ou que você, a partir do momento que você entregasse alguma coisa a Ele, a respeito de oferta, a respeito de dízimos, que Deus haveria de te dar em dobro, que Deus abriria as janelas dos céus, que Deus derramaria, que Deus abriria as comportas dos céus, que Deus faria com que a sua terra fosse frutífera, mediante ao que você desse a Ele? Acaso Jesus prometeu alguma coisa disso na nova aliança? Você crê que Deus chamou você para ser próspero, porque Ele quer te abençoar, porque você... Como é que é o Evangelho? Como é que você interpreta isso? Acaso Deus está preocupado com a sua comodidade terrena? Quando nós lemos Mateus, capítulo 6, a partir do verso 33, olha o que está escrito. Jesus está falando, hein? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Verso 34. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã trará suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Quando você lê essa passagem, você pega ela isolada, você vê como uma promessa referente à prosperidade terrena. Mas quando você pega essa passagem e você observa ela com o contexto da mensagem, olha o que nós vamos achar no contexto da mensagem. Mateus 6, a partir do verso 24, diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e a riqueza. Portanto, eis que vos digo, verso 25, não vos preocupeis por essa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais do que as vestes? Jesus faz uma pergunta. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem dos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração da vossa vida? Mais uma pergunta. E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham e nem fiam, os lírios do campo. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge da sua glória, não se vestiu como um deles, nem Salomão se vestiu igual aos lírios dos campos. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje cresce e amanhã será lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflinjais, nem diga que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Tá vendo? É desse contexto que Jesus está falando. Jesus está falando desse contexto que eu acabei de ler para vocês. Comida, bebida e vestes. Jesus não está falando aqui de ostentação, de riquezas. Jesus não está falando aqui que você tem que ter, depois que você vem e crê no Evangelho, que você vai ter
uma prosperidade superior à qual você tinha antes. Não. Você pode crescer se você trabalhar, se você se esforçar, se você fizer por merecer, aí você vai crescer. Mas não porque você creu no Evangelho. Não é por causa disso. Jesus não promete isso. Jesus nos promete uma prosperidade futura. Nós somos abençoados em Cristo Jesus. E Cristo Jesus ainda está oculto do mundo. E quando ele for manifesto, aí nós também seremos manifestos, juntamente com ele. Nós somos abençoados em Cristo Jesus com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, e não nessa terra, e não nas coisas que nós vemos em nossos dias. Então é muito necessário nós termos a compreensão do que está sendo dito, do que está sendo falado, porque essa teologia da prosperidade é uma furada. Nós temos que crer no Evangelho assim como ele é. É isso que nos importa, as palavras dos apóstolos. Se fosse assim, os apóstolos eram os piores, os malditos entre os homens, porque você não vê nenhum dos apóstolos andando em ostentação de vestimenta, em ostentação de qualquer outro tipo de valor terrestre, de valor material. E começando por Jesus, nem os profetas andaram dessa forma. Nem Jesus, nenhum dos apóstolos. Agora não sei de onde que muitos líderes tiram essa teoria de que quando você crê no Evangelho, a sua vida financeira começa a melhorar. Se você trabalhar mais, começa a melhorar. Se não, não vai continuar igual. Jesus não vai fazer com que você seja mais abençoado do que os demais. Então, esse é o comentário que eu queria deixar. Um abraço, fique com Deus.